Olá pessoal, eu sou o Jonathan, professor de Geografia do canal Geografia Ensinar e Aprender. Mas hoje eu estou aqui para falar com vocês não sobre exatamente nenhum assunto específico de aula. Eu gosto muito de assistir filmes e sempre gosto de recomendar meus filmes durante as minhas aulas. Então esse é o momento que eu pretendo fazer isso com vocês durante esse período que a gente está de quarentena em casa aí, nem sempre só ficamos estudando ou fazendo afazeres domésticos. É legal a gente assistir alguma série, algum filme, então eu tenho aqui algumas sugestões de filmes para você assistir durante a quarentena, tá? Então, meus alunos já devem saber um dos filmes que eu vou recomendar, talvez eu não recomende dessa vez, pretendo fazer mais vídeos como esse, falando sobre vídeos e tal. Então vamos para a primeira opção que eu escolhi para hoje, né? O filme Raça. É um filme de 2016, é um filme que conta a história de um atleta negro chamado Jesse Owens, que em 1936 ele tinha que ir para as Olimpíadas lá na Alemanha. Então a Alemanha nazista estava com ações severas contra os judeus e também contra homossexuais, negros e intelectuais. Então ele sabia que estava indo para um lugar que havia grande preconceito, havia uma pressão muito forte da comunidade negra americana para conseguir evitar que os atletas negros fossem para lá, afinal eles iam dar um show, né, para nazistas que não gostam deles. Então o filme mostra a história dos desafios que o Jesse Owens teve que passar para conseguir chegar até as Olimpíadas. E como ele foi humilhado, né, durante essas Olimpíadas, tudo isso você consegue ver no filme. E uma coisa das mais interessantes sobre essa história, que é uma biografia, uma história real, baseada em fatos reais, é que é uma fala dele que ele diz: nenhum lugar do mundo pode ser, eu posso sofrer mais do que o meu próprio país. Então mostra que os Estados Unidos é um país que historicamente sempre teve um grande preconceito contra os negros, né? É um país com muitas coisas sensacionais, direitos e extremamente democrático, mas é um país onde que os negros sofrem muito e sofrem há muito tempo. Tá? Então o filme conta a história de Jesse Owens, um cara que ganhou 4 medalhas olímpicas em uma Olimpíada. Né? Naquela época era muito raro alguém conseguir fazer isso. Se eu não me engano, 3 das medalhas foi em um dia só. Tá? Então é muito interessante a repercussão das vitórias dele, de como Hitler tratava os atletas negros, né? Então não deixe de assistir, está disponível no Netflix, então acho que a maioria deve ter Netflix, então vai lá, bota na lista para assistir. Outro filme interessante, mas não muito conhecido, não muito renomado, não chegou a disputar Oscar, nada disso, é um filme chamado Mad World. É um filme que se passa, esse filme eu recomendo porque ele se passa num lugar bastante diferente. Eu adoro assistir filmes que se passam em lugares que são incomuns, né? Tipo, filme sobre Nova York. Nova York é uma cidade que você tem muita filmagem, muita coisa já foi feita lá em termos da indústria cinematográfica. Tá? Então, Mad World se passa num pequeno país asiático chamado Hong Kong. É um país ainda ligado à China, com certa independência. Recentemente a gente teve vários protestos em função disso, inclusive, nesse país. É um país com milhões de pessoas numa ilha super pequena. Tá? Então as pessoas acabam morando em apartamentos com 4 metros quadrados, uma coisa que ninguém acredita que possa existir. O filme Parasita, que ganhou esse ano o Oscar, né, em 2020, ele mostra ali uma moradia muito ruim das pessoas ali. Pretendo falar do filme Parasita num outro vídeo também, mas o filme Mad World ele se passa então em Hong Kong, né? Conta a história de um assassinato, na verdade da morte da mãe dele, cujo ele acaba sendo acusado e ele acaba tendo que morar com o pai dele. Então ele mora com o pai dele num apartamento de cerca de 4 metros quadrados. Então o mais interessante desse vídeo, desse filme, é você conseguir ter essa noção, né? Então o filme é filmado dando essa noção de como as pessoas moram naquele lugar. Isso é que é o mais interessante. É um filme de 2016 também, né? E assim como Raça, né, foi lançado em 2016, Mad World é um filme de 2016 também. Outro filme interessante, que é um filme um pouquinho mais velho. É interessante falar de filmes mais velhos porque muita gente não vai procurar, às vezes, os filmes antigos, né? Esse filme eu não considero muito antigo, é um filme de 2002, tá? O filme Gangues de Nova York, ele é um filme longo, né? É um filme que tem disponível no Google Play, né? O filme anterior, os 2 anteriores, tem no Netflix. Esse filme aqui você encontra no Google Play, se eu não me engano, por R$ 5,90, a locação dele. Então acho que vale a pena, às vezes, alugar, baixar o aplicativo, enfim, né? Conseguir acessar esse material, porque existem muitos filmes antigos que você só acessa pelo Google Play ou pelo YouTube.
né? Então é um filme que eu acredito que vale a pena pagar. Ele conta a história de irlandeses dentro de Nova York e das gangues que existem dentro de Nova York, como o nome do filme já diz. Então esse filme, o mais interessante dele é que ele mostra que o recém-imigrante dos Estados Unidos, ele já se sente dono daquela terra e ele odeia quem está chegando. Então o irlandês que odeia irlandeses chegando nos Estados Unidos. Essa é a história do filme Gangues de Nova York, que acho que vale a pena também assistir. Outro filme longo, eu gosto muito de filmes longos, normalmente eu acredito que os filmes longos são melhores, nem sempre isso acontece. Ontem assisti o filme Joias Brutas, né, do Adam Sandler, e achei horrível, né? Achei um filme péssimo. Se ele acha que aquele filme ele merecia uma estatueta, eu gosto muito do Adam Sandler, das comédias românticas dele, mas é um filme horrível, é um filme que deixa o cara irritado enquanto está assistindo. Então não recomendo Joias Brutas, mas sei que muita gente já deve ter assistido porque é um dos principais que aparece ali como recomendação de lançamento no Netflix. Outro filme que eu quero recomendar, obviamente, Interestelar. Para mim, Interestelar, um filme de 2014, é o melhor filme já feito pela indústria cinematográfica. Não é o filme dos mais caros, mas é um filme muito caro, né? Tem filme que custou quase aí $1 bilhão para fazer, esse filme custou cerca de 170 milhões de dólares para fazer. É um filme com Matthew McConaughey, né? Um ator sensacional. Todos os filmes que ele produz, que ele participa, eu assisto, né? É um filme que ele conta bastante essa questão, fala bastante sobre essa questão ambiental que o mundo vive, né? A história se passa no início sobre uma fazenda que não consegue produzir mais coisas e eles começam a perceber que não vai ter como produzir alimentos para os próximos anos, né? E daí o ator principal ele tem filhos, né? E esses filhos ele quer que eles tenham um futuro. E aí então ele entra numa missão nova para tentar procurar um outro planeta para a humanidade viver, né? E o final do filme, a minha ideia é não dar o spoiler e contar o final dos filmes aqui, mas é muito sensacional. A questão dos efeitos especiais são muito bons, né? E a parte física envolvida ali, de astronomia, é muito interessante. Entre os filmes de ficção, não é um roteiro totalmente original, mas é um filme que fala sobre a questão ambiental, é um filme que fala sobre amor, é um filme que fala sobre família e é um filme que fala sobre tecnologia, sobre o futuro da humanidade. Então é um filme que, olha, eu comprei esse filme para poder assistir quando eu quiser. Ele está disponível no Google Play também. Eu, se eu não me engano, paguei R$14,90 para poder assistir ele quantas vezes eu quiser, a minha vida inteira. Provavelmente vou assistir logo novamente. Mas para locação ele custa cerca de R$7,90. Então é um filme muito bom. Outro filme que eu quero recomendar, só que é difícil você encontrar na internet, chama-se Doutor Zhivago. Esse filme aqui é um filme de 1965, é um filme de 1965, ele se passa na Rússia, né, perto dos Montes Urais. Ele fica passando por vários lugares ali da Rússia, uma Rússia que você não vê, não tem Moscou, não tem São Petersburgo aparecendo, então que seriam as principais cidades que podem aparecer em alguns filmes aí. Então Doutor Zhivago é um romance, é um clássico, é um filme com... Quantos minutos tem esse filme aqui? Né? Então são 2 DVDs que eu tenho aqui. Enfim, é um filme com mais de 3 horas também, tá? Aqui, ó, diz com 120 minutos, mais 81, 201 minutos, tá? Então um filme aí com cerca de 3 horas também. Um filme que, se você conseguir encontrar em algum lugar aí para assistir online, vale a pena também. Em breve postarei outros vídeos como esse. Continue acompanhando o canal, né? Não deixe de seguir, se inscrever na página. Não deixe de curtir esse vídeo, curta os outros vídeos também, assista às aulas que estão disponíveis e todos os dias, 1h da tarde, eu estou postando vídeo, pelo menos durante a quarentena. Valeu, muito obrigado pela atenção. Tchau, tchau. Falou!